Olá pessoal, nesta videoaula iremos falar sobre os comandos fillet e rotate. Pessoal, para essa videoaula eu já trouxe essa figura previamente desenhada já. Isso, utilizamos os comandos já vistos em videoaulas anteriores, então vocês facinho conseguem fazer essa peça. E daqui por diante, nós iremos utilizar o comando fillet, que é um comando que une duas linhas através de um arco com raio pré-definido. O comando fillet, ele pode ser ativado aqui na Arrival, na aba Home, painel Modify, e o comando fillet, ele fica aqui, abaixo do Trim Extend. Então, pessoal, o comando fillet eu posso ativar tanto clicando sobre ele aqui, como digitando o atalho no teclado F, Enter. Quando ativamos o comando fillet, pessoal, percebemos que ele solicita para a gente selecionar o primeiro fillet, mas para isso a gente precisaria ter um raio pré-definido. Como nós não temos, é necessário escolher uma dessas opções de fillet. Entre elas tem Undo, Polyline, Radius, Trim e Multiply. Nessa videoaula, a gente vai falar dos três mais usuais, que é o Radius, Trim e Multiply. O Radius, para a gente fazer o Trim através de um raio conhecido. Então, vamos digitar um raio. Para isso, a gente precisa selecionar a opção Radius, ou clicando aqui, ou digitando R Enter. Vou clicar, e quando eu clico, ele pede para me selecionar o raio. Então, se eu vou fazer aqui o fillet dessas arestas aqui da minha peça, esse raio aqui é de 5. Então, eu vou digitar 5 e Enter. Quando eu informo o raio, ele pede para selecionar o primeiro objeto da qual vai sofrer o fillet, e depois selecionar o segundo objeto. Só em colocar aqui o cursor em cima, ele já mostra previamente como vai ficar a minha peça com o fillet. Então, eu vou dar o segundo clique aqui e está feito o fillet de raio 5. Novamente, vou ativar o fillet F, Enter. E agora a gente vai fazer um outro raio utilizando a opção Trim, certo? A opção Trim é aquela opção que a gente pode escolher se quando eu faço o fillet, se eu apago as arestas anteriores, como aconteceu aqui nesse nosso primeiro fillet, ou se eu faço o fillet e deixo as arestas originais da peça. Então, pessoal, ativando a opção Trim, clicando aqui em cima, ele pede para a gente especificar se eu quero apagar as arestas, então eu deixo Trim ativado como está aqui, E se eu não quiser apagar as arestas, quiser fazer o fillet e não fazer o Trim, não apagar as arestas, eu vou clicar em No Trim. Clicado em No Trim, ele pede para a gente selecionar um objeto ou então a função. Então, eu já disse que eu iria fazer o No Trim como está aqui, E agora eu vou selecionar um raio. Então, o raio que eu vou fazer é o raio exatamente 5 que está aqui. Como ele já está pré-determinado aqui, porque foi o último raio que eu utilizei, eu vou só clicar em Enter, para confirmar que o raio é 5. Feito isso, vou clicar aqui na primeira objeto e aqui no segundo objeto. Olha o que foi que aconteceu. Ele fez o Trim, porém não apagou as arestas, certo? Gente, a dificuldade de se utilizar o No Trim é caso, se agora, a partir desse momento, se eu for fazer outro fillet, certo? Por exemplo, aqui, esse fillet aqui em cima, que é de raio 2, certo? Se eu fizer esse outro fillet aqui e não desabilitar o No Trim, a opção No Trim, eu não consigo apagar as arestas.
Então, ativei o comando fillet. Então, se eu colocar aqui só rádios, colocar aqui raio 2 e for fazer aqui, ó, ele não vai apagar as arestas. Por quê? Porque exatamente ele ainda está configurado. Vou fazer aqui um undo, certo? E vou agora ativar novamente fillet. Vou aqui na opção trim. Vou selecionar trim para desativar, ó, no trim aqui está ativado. Trim porque eu quero fazer o fillet de raio 2 e apagar as arestas. Aqui em raio, vou definir meu raio 2, Enter. E agora, vou fazer o meu fillet. Da mesma forma aqui, fillet, Enter. Agora, raio 2. Como o raio já está pré-determinado 2, só vou clicar em Enter e vou fazer o meu fillet. Então, aqui eu posso vir aqui e fazer um fillet de raio 5 para tirar exatamente essas arestas. Então, gente, aqui está concluída a nossa peça. Porém, pessoal, falta ainda a gente falar de um outro fillet. Vou ativar o comando fillet, Enter, é o fillet múltiplo. Com esse fillet múltiplo, eu tenho a opção de ativar o comando apenas uma vez e fazer vários fillets sem o comando desativar. Então, vou clicar aqui em múltiplo. Clicado em múltiplo, pode olhar que a seleção aqui já foi feita. Vou clicar em raio. Vamos aqui fazer nesses quadrados, certo? Ângulos de raio 2. Então, aqui, ó, um fillet de 2, Enter. Então, aqui, ó, vou fazer. Como foi o fillet múltiplo, eu posso continuando e fazendo meus fillets. Aqui vou continuar, posso ir para outro objeto e continuando fazendo os meus fillets. Então, aqui está concluído os meus fillets. Pessoal, o outro comando que a gente vai falar nessa videoaula é o comando rotate. O comando rotate, ele rotaciona objetos em volta de um ponto base, certo? O comando rotate, ele pode ser ativado aqui, ó, no painel Modify. O comando rotate está aqui, ó, vizinho ao Move. Ele pode ser tanto ativado clicando aqui na Rival, em cima do próprio comando, como também digitando no teclado o atalho RO Enter. Quando eu ativo o comando, aqui, ó, na minha linha de comando aparece selecione o objeto que eu quero rotacionar. Então, pessoal, vamos aqui para esse primeiro objeto. Eu vou selecionar essa peça para a gente rotacionar. Selecionado a peça, o AutoCAD ainda está perguntando, seleciona o objeto. Então, eu tenho que clicar em Enter para avisar que eu já selecionei os meus objetos, certo? Então, agora ele pede para especificar o ponto base. A partir desse ponto base é onde vai ocorrer a rotação. Então, eu vou escolher o ponto base aqui como a parte central dessa minha peça. Então, cliquei aqui, ó, e vocês podem observar, ó, que o meu cursor livre eu já consigo rotacionar a minha peça. Aqui, e eu posso dizer qual é o ângulo de rotação. Por exemplo, aqui está 0 graus. Se eu quiser, ó, eu rotaciono 90 graus, 180, qualquer ângulo eu posso rotacionar. Então, vamos imaginar aqui que eu quero rotacionar essa peça 90 graus. Eu posso aqui digitar 90 e Enter. Então, eu rotacionei essa peça 90 graus. Da mesma forma, eu posso, ó, ativar o comando RO Enter, selecionar toda a peça. Terminei de selecionar, clico em Enter.
Vou aqui pegar uma dessas circunferências aqui pequena como base. E aqui, ó, eu posso também estar rotacionando a peça. Se eu não quiser digitar o ângulo e tiver como, por exemplo, eu tenho aqui o meu Polar Track está ativado, ó, e eu consigo ter ângulos pré-definidos, eu posso vir aqui, ó, no ângulo de 270, cliquei e está aqui feita a rotação da minha peça. Pessoal, mas tem outra forma de rotacionar também, que é bastante interessante. Vamos imaginar que aqui eu tenho fosse uma mesa circular e aqui, ó, eu tivesse duas bancadas, dois banquinhos que a gente fosse rotacionar em volta dessa mesa. Então, eu vou ativar o comando Rotate, RO, Enter. Vou selecionar o meu objeto, Enter. Agora, eu vou pegar como ponto base, não nenhum ponto do objeto, mas sim o centro aqui, ó, da circunferência. Seria a mesa. Então, vocês podem observar que eu estou rotacionando o objeto em relação a outro, né? Como se eu estivesse rotacionando aqui, ó. Vou mudar ele de posição, vou dar só um clique aqui, com um ângulo de 270 graus, e eu rotacionei. No comando Rotate, também tem a opção de eu fazer cópias do que eu estou rotacionando. Então, vamos lá ver como é que eu consigo fazer isso. Ativo o comando Rotate, RO, Enter, seleciono os objetos. Vamos imaginar que agora eu estou precisando, aqui eu só tenho 2 banquinhos, eu vou precisar de mais 2 porque eu tenho 4 pessoas para sentar. Então, ó, selecionei os objetos, ok. Pede para selecionar um ponto base de rotação. Vou pegar aqui o centro da minha circunferência, certo? Estou aqui no ângulo 0. E aqui vocês podem olhar que tem a opção Copy. Vou clicar aqui na opção Copy. Aí quando eu selecionar a opção Copy, aí, ó, eu tenho uma opção aqui, ó, de 90 graus e fazer essa cópia. Então, eu vou clicar aqui em 90 graus. Então, eu fiz uma cópia. Agora eu tenho 4 banquinhos. Então, pessoal, agora eu quero deixar essa mesa que está com 4 lugares com 8 lugares. Então, vou ativar o comando Rotate. Vou selecionar os objetos. Feito isso, Enter. Seleciono o ponto base. Vou aqui, ó, comando Copy. Então, aqui, ó, vou selecionar aqui meu Polar Track, está a 30 graus, eu vou colocar 45 graus. Porque 45 graus, e aqui, ó, clico aqui, exatamente agora eu tenho uma mesa com 8 lugares. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver nesse vídeo. Um tchauzinho e até a nossa próxima videoaula.